Tiago, tem uma breve apresentação tua, né, que nós passamos ali, né, divulgamos. E aí eu gostaria que você falasse um pouco, né, da forma um pouco sucinta, da tua trajetória, da tua experiência com as lutas em relação à preparação física. Boa noite a todos. Fabricião, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, batendo um papo sobre esse tema tão complexo, né, que é periodização para lutas. E a minha trajetória, ela foi uma trajetória fui atleta amador de jiu-jitsu, né, onde segui algumas competições. Aí, como aluno de educação física na Ezefic, em Cruzeiro, eu participava de alguns grupos de pesquisa e fui estudando jiu-jitsu. Depois eu conheci alguns professores que me indicaram alguns caminhos de pós-graduação. Fiz pós-graduação em treinamento desportivo na Gama Filho, né, na Universidade Extinta Gama Filho. Sim. Aí fui para a Unifesp, fiz um outro lato sensu em treinamento desportivo, sempre estudando lutas e praticando na oportunidade de estar indo para a Rússia. Foi onde eu conheci o wrestling, né? E de lá para cá é onde eu mais estudo a modalidade de wrestling agora. Legal. E dentro desse conceito a gente fez, onde até nós nos conhecemos, que foi na Academia Brasileira de Treinadores, onde tivemos a oportunidade de nos aprofundar na parte científica da modalidade. E depois da Academia Brasileira de Treinadores, conheci o professor João Paulo Borim e entrei no grupo de pesquisa dele na Unicamp, e de lá para cá eu venho estudando metodologia do treinamento desportivo em modalidade de combate, especificamente na modalidade de wrestling. Legal. E é bom também a sua experiência também no jiu-jitsu, porque tem muita gente do jiu-jitsu aí nos assistindo. Ah, E bacana. nas modalidades de combate, de uma forma geral, né? E do wrestling também, sem dúvida. Sim. É, Tiago, você tem alguma sugestão bibliográfica para gente, né? Para Estão me quem de ouvindo? repente tem Sim. vontade de se aprofundar um pouco no tema? O treinamento Tô te ouvindo. desportivo, como conceito, né, tem um livro muito bacana. Deixa eu só pegar aqui, só um minuto. Uhum. Vocês estão me vendo na tela? Eu tô te vendo, mas tá congelada a tua Ah, sim. foto lá do começo. Não Eu não sei os sei, outros. tem o livro do professor Antônio Carlos Gomes, Treinamento Desportivo, Estruturação e Periodização. Estão conseguindo ver aí? Não, eu não tô vendo. Não sei se o Tá. pessoal tá vendo. Mas, assim, é um livro que é um livro de muito conceito da área do treinamento desportivo e a estruturação do treino, a organização do treinamento, né? Parou que a Então, galera tá aqui. basicamente, a questão do sistema energético, o alático, o Uhum. esforço gerado é um esforço de velocidade, agilidade, explosividade, quer dizer, vocês têm trabalho com potência, força máxima, velocidade, agilidade, que dura até 10 segundos, né? E com recuperação que varia de acordo com a manifestação, uma recuperação que gira entre 24 a 48 horas. O lático trabalha mais a resistência de velocidade, tem uma intensidade mais prolongada, trabalha a resistência de força, tem uma duração de 20 a 3 minutos, mais ou menos, dependendo do que você está focado ali na questão. E uma recuperação que demora um pouco mais, demora de 4 a 5 minutos, e você recupera de um treino para o outro de 48 a 72 horas. O sistema aeróbio é um sistema de resistência, trabalha mais no caso da resistência, que são estímulos, no caso da luta, acima de 10 minutos, com recuperação de 3 a 8 minutos, e de um treino a outro de 48 a 72 horas, a média da recuperação deles. Então, no caso, a luta, ela trabalha sempre no pensamento de
capacidade alática de 5 a 20 segundos, anaeróbio lática de 60, varia de acordo com o quê? Com a frequência cardíaca. Então a frequência cardíaca é ela passa da sua zona mista, ela atinge a zona anaeróbia. Então muita gente confunde também as questões da nomenclatura propriamente dita, né? E é difícil estar explicando assim rapidamente. São questões que a gente precisa aprofundar um pouco mais. Tá, trocando em miúdos, Thiago, né, alguma coisa aqui para que a gente possa contribuir. Por exemplo, se eu consigo entender, né, durante quanto tempo eu suporto fazer força máxima, e quanto tempo eu vou demorar para recuperar parte dessa força ou integralmente essa força, eu acho que isso é uma das questões importantes. Essa e uma outra que eu vou falar da parte aeróbica. Então, por exemplo, um trabalho de força que é um trabalho importante para o wrestling, para o jiu-jitsu, e num determinado momento eu preciso de fazer aquela força máxima ali. Pá! Sim. Eu consigo suportar aproximadamente quanto tempo da força máxima ali, aquele negócio agora é para pegar, para matar. E quanto tempo eu recupero, né? Tendo em Isso vista durante o combate? Durante o combate, entendendo que é misto, que você já está ali em treino, você não começou ali do zero, mas digamos que no início do combate você queira fazer uma força máxima, que você sabe que aquela posição é a tua posição forte. No começo do combate, você entrou numa posição forte tua e que você quer dar ali tua força máxima. Você consegue suportar aquilo para aproximadamente por quanto tempo? E quanto tempo é necessário para você recuperar integralmente ou parcialmente essa força? Olha, a força máxima, a gente trabalha de 3 a 10 segundos em média, tolerando ela. Porém, a ação da força durante o combate, ela é uma força de potência, né? Porque a força máxima, você tem a ver com a tonelagem, né? Você pega um trem, amanhã você está pegando um navio, então você está aumentando o quê? A capacidade de você pegar mais carga, né? Agora, você transformar essa capacidade em movimento, que é o que a luta precisa, né? Agora, a questão de você estar recuperando a ação da técnica durante o combate é de acordo com o nível do atleta, que é o que a gente tem que focar na hora de montar a periodização. É você entender para quem que você está dando esse treino, né? Qual é o nível do atleta que você está dando esse treino? É um atleta de nível estadual? É um atleta de nível nacional? É um atleta de nível pan-americano, mundial, olímpico? Por quê? Quando você põe um balizador do nível, o que é anaeróbio para um pode ser aeróbio para outros, e de acordo com o nível isso está mudando o tempo todo. Se a gente for falar de alto nível, é um tipo de raciocínio. Se formos falarmos de criança, adolescente, é um outro raciocínio em cima desse contexto. Mas a força máxima ela se manifesta de 3, até 10 segundos. Sim, e a gente consegue recuperar, sei lá, 70% dessa força aí, se a gente, né, se poupar na hora da luta ali, em aproximadamente quanto tempo, digamos que um atleta de alta performance? Tá caindo, mas nós estamos de volta. Estamos aqui de novo. Voltou. Pode cair, mas o negócio é levantar. O negócio é levantar. A luta é assim, cai e levanta, né? Isso aí, fala aí, Tiagão. Mas essa questão da recuperação, ela está diretamente relacionada ao nível de treinamento do atleta, né? Então, em condições, e temos um balizador que é o atleta olímpico, né? Então, quando a gente quer treinar no alto rendimento, né? E no caso, a luta, ela é uma modalidade de rendimento, ela não é uma modalidade de performance. A diferença do rendimento e da performance é que os esportes de performance eles estão ligados a padrões de movimento.
Surf, skate, ginástica olímpica, né, são esportes de performance. No caso, quando é de oposição, um ganha, outro perde, dentro de um confronto, é rendimento, né? Então, o que a gente tem que fazer para a gente entender essas questões de nível é você saber, primeiramente, o que você está querendo com o treinamento, né? Porque o treinamento, ele gira em cima do quê? Da competição, né? Por que a gente treina? Por que treina? Por que a gente treina? Por que eu treino? Depende do objetivo, né? Tem gente que treina para chegar bem numa competição, tem gente que treina por lazer, tem gente que Justamente. treina... Então, a primeira causa do treinamento é para causar adaptação no corpo. Você quer treinar para ficar melhor, né? Você tem o efeito da supercompensação, né? Que acontece depois do estímulo da carga externa, mas é um assunto longo, sei que eu não quero entrar agora. Mas o balizador do treinamento é a competição. Então, por exemplo, para criança e adolescente, qual o campeonato que eles participam? Dos escolares? Como que eu vou organizar o meu treino para essa criança? Primeiramente, eu quero que ele seja campeão ou eu quero que ele experimente a modalidade? Então, a gente tem que criar diretrizes onde a gente vai exigir do atleta aquilo que ele vai ser exigido na competição, né? Então, por exemplo, uma competição onde ele vai ser exigido de forma lúdica, o treinamento tem que ser mais focado de forma lúdica. Agora, quando o atleta é de altíssimo rendimento, aí tem todo um estudo da atividade competitiva, o que vai ser encontrado dentro da competição e quais são os balizadores. É o estudo do sistema da competição, que são os balizadores do sistema, das linhas do treinamento desportivo, é o sistema de competição, sistema de treinamento e sistema de fatores complementares, né? O sistema de competição, ele é o que acontece na competição, que seria em cima do calendário, do regulamento, né? Como que vai ser a competição, quantas lutas vão ser, se vai ser de dia, se vai ser de noite, o clima, isso está ligado à atividade competitiva, as regras da competição, quais vão ser a regra, porque regulamento é uma coisa, regra é outra coisa, né? A regra tem que estar sempre sustentada por um profissional qualificado, por um árbitro qualificado, né? Então, o estudo da atividade competitiva, muita gente confunde com o estudo do confronto competitivo. O confronto é o combate, é a hora do jogo, né? A atividade é tudo que compõe a competição além desse jogo. Então, o confronto está dentro da atividade competitiva. E o que a gente tem que entender são quais são os indicadores que esse sistema de competição nos dá para aquilo que a gente quer competir. Então, por exemplo, quando se tratando de nível mundial, quem que é o campeão mundial? Qual que é a força máxima dele? Qual que é a potência dele? Qual é a efetividade técnica dele? Alguns autores apontam que um atleta de altíssimo nível, ele tem que pontuar de 6 a 8 pontos por luta e fazer uma técnica efetiva a cada 20 e 25 segundos. Será que o meu atleta está nesse nível? Porque se ele não tiver, é isso que ele vai encontrar na competição. E se ele não tiver treinamento adequado, quando ele gerar uma força máxima, ele não vai conseguir recuperar tempo, porque o volume de técnicas que vai estar em cima dele, para ele estar bloqueando, tá jogando aquele sistema, vai fadigá-lo rapidamente. Então, por isso que a gente sempre manuseia o treinamento de acordo com o nível da competição. Isso é a primeira coisa. Entendendo o nível da competição, você vai ver quais ferramentas que você vai usar, que é o sistema de treinamento, né? Que seria, no caso, a receita e o cardápio, né? Qual que é essa receita? São os métodos. Quais que são os cardápios? São os meios, né? E
o que compõe o sistema de treinamento são os componentes da forma esportiva, que no caso é o físico, que são as capacidades motoras, que é o poder do corpo, força, velocidade, resistência, agilidade, técnica, né? O sistema técnico, que é puro fundamento, que são o arsenal de golpes que você tem, quais são as armas que você tem dentro da modalidade, quando a gente fala de técnica, a gente fala de fundamento técnico. É o que você tem de técnica para poder jogar o sistema tático, que é o sistema de jogo. Quando a gente fala, então, de técnica, é fundamento. Quando a gente fala de tática, é sistema de jogo, de ataque e defesa, estratégia. Como eu vou usar essa técnica dentro desse sistema de jogo, que é, no caso do wrestling, o jiu-jitsu, aquilo que eu vou encontrar jogando a regra do jogo, né? E no caso psicológico também, que é o comportamento, a motivação, a resiliência, né? No caso psicológico, se o atleta vai chegar muito exaltado, muito apático, ou o ideal seria estar normal durante o combate, porque a gente aprende a competir competindo, né? E tem o sistema de fatores complementares, né? Que são fatores médicos, nutricionais, sociais, até mesmo psicológicos, né? Que compõem esses três grandes sistemas que compõem o raciocínio do treinamento desportivo, né? E é isso que a gente tem que pensar, primeiramente, antes de qualquer coisa, na hora que vai fazer o nosso programa de treinamento. Como fazer esse programa de treinamento seria através dos métodos e meios, e no caso, os métodos seriam como usar esses meios, né? Os meios seriam os tipos de exercício, e os métodos seriam os modelos para se usarem esses tipos de exercício dentro do sistema de treinamento. Tá. Pegar aqui um pedaço do que você falou, uma pergunta aqui do Aritano para a gente caminhar aqui. Então, pelo que você disse, né, é muito importante a gente conhecer a competição, os nossos oponentes e também entender qual é o objetivo daquele aluno, daquele atleta. Sim. Porque ele pode estar utilizando daquela competição com uma competição apenas de polimento, uma competição apenas, né, como o pessoal fala, para dar um ritmo, mas ele não tem um objetivo ali em ser campeão, ou então é uma competição com nível muito alto e ele tem o objetivo apenas de ficar em terceiro lugar, não sei, para ter o Bolsa Atleta, ou seja lá o que for. Então, a gente tem que ter esse objetivo claro e saber e treinar de acordo com esses objetivos, de acordo com a competição, certo? Sim, correto. E a gente não pode criar falsas expectativas. Por isso que é importante a gente ter consciência do nosso nível, né? O nível de treinamento, ele é um balizador do tempo que você treina, da experiência que você tem com competição. Então, quer dizer, você nunca competiu a nível internacional. Então, para você ter chance de ser campeão mundial, isso é o fator que você tem que ter começado lá embaixo, criança, vivendo todo aquele processo fundamental dentro da modalidade, coordenativo, condicional, até ter condições de chegar no alto nível, que é uma trajetória que a gente chama de treinamento a longo prazo, né? Que são treinamentos que geram em torno de 10 anos para cima, né? E a questão, uma coisa muito importante, é a questão do volume, da carga de treinamento, né? Você pega um atleta de elite, a literatura aponta de mais ou menos em torno de 1.200 horas por ano que um atleta de elite treina, no caso. Um atleta de 8 anos, ele treina 10% desse volume. Os autores apontam que ele tem que treinar 120, 150 horas por ano. Então, o que a gente vê, muitos atletas jovens
criar uma especialização precoce pelo volume de treino que eles fazem ser parecido com o volume de adulto, né? Então, isso ele vai ser muito bom na infância, mas estudos apontam que tem uma tendência a abandonar a modalidade antes da fase adulta, quando a especialização ela é muito precoce dentro da modalidade. Uhum. E aí, duas questões aqui, né, para a gente correr um pouco, senão a gente não vai chegar aqui na parte da periodização. O Aritano falou sobre isometria quando a gente estava falando de força máxima. E aí, a isometria ali, por exemplo, né, ele é da luta livre, deve pensar em guilhotina, algo próximo ali. A isometria, a contração isométrica, ela leva em consideração uma questão similar ao trabalho de força máxima, a gente pode falar sobre isso, a possibilidade de sustentar aquela força máxima ali. Isso depende, a força máxima, por exemplo, atleta de rugby treina muito força máxima porque eles têm muito contato corpo a corpo. Então a força máxima ela nos ajuda no enfrentamento corpo a corpo, que é uma solicitação primordial dentro da luta, né? O wrestling tem uma característica de ter um enfrentamento corpo a corpo com uma alta intermitência, né? Então essa questão da isometria, a isometria ela é uma força que ela é isolada, porque na verdade as pessoas confundem. Por exemplo, a força isométrica, a gente tem três tipos de força: a força concêntrica, a força isométrica e a força excêntrica, né? Então a força isométrica, ela é um tipo de manifestação da contração da fibra. Então, você pode fazer de forma, a força máxima, você pode sustentar o máximo de forma isométrica. Você pode levantar de forma como a gente fala, vou fazer um supino. Então, para você fazer o supino, você tem que tirar, fazer uma força isométrica primeiro, né? Depois você faz a força excêntrica e depois você faz a força concêntrica. Que isso são questões mais da área também da biomecânica, né? Agora, quando você aumenta a sua força máxima, automaticamente você aumenta todas as manifestações da força. Você melhora a sua força isométrica, você melhora a sua força concêntrica e também melhora a sua força excêntrica, né? E o mais importante também para o atleta de luta, que a força máxima é uma força que a gente faz devido à quantidade de carga de forma lenta, né? E você ser lento na luta não é uma boa ideia, né? E estudos apontam que quando você treina a força, vou chamar de força explosiva, mas eu não gosto muito desse termo, eu gosto de falar potência, né? Que é a quantidade de energia que você põe no menos intervalo de tempo. Treinos de potência também melhora a força máxima. Então, para o atleta de luta, o cara para treinar força máxima isolado tem que ser muito estratégico numa parte de aquisição, né? Porque se você for treinar força máxima em véspera de competição, você vai ter uma tendência a ficar mais lento. Então, a periodização, ela visa justamente você colocar as manifestações de forma gradual para que no dia da competição você tenha as características da competição apurada e modelada dentro das questões competitivas, né? E, para responder a pergunta, a força isométrica, ela também pode ser melhorada com treinamento de força máxima, mas é uma manifestação da contração, do tipo de contração da fibra. A Bárbara perguntou de pliometria, a gente vai perguntar no final para não embolar, tá? Mas em relação que eu acho que o Aritano estava querendo saber, né? Existe uma média de tempo que a pessoa pode estar ali fazendo essa contração isométrica ali durante um determinado momento, e a partir de quanto tempo aproximado ele começa a perder assim aquela potência, a condição de estar ali gerando força. Tudo bem que existe individualidade biológica.
Tudo bem que Para existe força máxima, após 10 segundos, você começa a perder a magnitude. A força máxima, o treinamento de força máxima é uma repetição, que é uma força máxima. Então, a gente faz séries de 5, faz séries de 3, mas a força máxima, qual que é o máximo que você faz em uma repetição, né? Então, você não tem muito, você não consegue sustentá-la por muito tempo, né? Então, depende, se você consegue sustentar por mais de 5, 6 até 10 segundos, já deixa de ser força máxima, já começa a entrar em questões de resistência. Aí é resistência aeróbia de potência, né? Porque muitos autores falam resistência de força, tem outros autores que falam resistência anaeróbia de potência ou de capacitação. Tudo dependendo do quê? Da relação do tempo que está sendo manifestada essa carga. Entendi. E em relação ao trabalho aí, aeróbio, né? Treinamento aeróbio, qual a importância dele efetiva para o treinamento, né, em relação a competições e treinamento de lutas? Porque fala-se muito em relação à especificidade da modalidade. Então, cada vez mais a gente vê o treinamento ele sendo realizado de forma específica dentro da modalidade. Mas existe, questão número 1, a importância do treinamento da questão aeróbica para a recuperação do atleta, para ele conseguir se manter mais tempo ali no momento da competição, e a importância desse treinamento, na verdade eu até fiz as duas perguntas. Um era para ele sustentar durante muito tempo e dois era para a recuperação em relação a esse treinamento. Você prevê dentro do teu treinamento a parte fora também, sem ser a parte específica, por exemplo, corrida, enfim, fazendo outras atividades? Eu particularmente, o treinamento, ele é uma estratégia, né? Você tem vários modelos, vários caminhos que você pode estar adotando, seguindo, né? Eu não gosto do atleta fazer muito o que ele não faz na competição. Por exemplo, o cara vai correr 10 quilômetros para quê, o lutador? Sim. O tempo. Então, vamos supor, o campeonato ele vai ter que fazer 5 lutas no campeonato olímpico para ele ser campeão. Só que as 5 lutas numa zona de intensidade lá em cima. Ele está no máximo dele. Eu tenho certeza que quem é competidor sabe do que eu estou falando. A solicitação da demanda de energia ela é muito maior do que uma corrida, né? Então, quando a gente fala de correr, a gente tem que ter muito cuidado, porque a corrida tem impacto. A corrida, cada passo que você dá na corrida, na sua articulação, são 2,5 a 3 vezes o seu peso. Então, você vai entrar em questões de uma especificidade que é para correr, né? Então, voltando na questão dos métodos de treinamento, do cardápio de exercício, que a gente caracteriza os exercícios, né, de acordo com a demanda da modalidade. Quando a gente fala de correr para a luta, é totalmente geral, é totalmente fora, né? Então, num começo, você está querendo emagrecer, por exemplo, você está querendo entrar, voltar, pode até ser, mas numa fase de treinamento específico para a luta, eu não gosto muito de corrida, eu não gosto de sair muito. É preferível você fazer várias técnicas em baixa intensidade, polir, no caso, né, aquelas questões do detalhe, porque a luta tem muito onde vai a mão, movimento do quadril, como se comportar. Então, questões técnicas que eu acho mais interessante treinar a parte aeróbia do lutador. Eu não gosto muito de entrar em questões de correr para o lutador, a não ser que for para uma adaptação de, sei lá, emagrecimento. Mas isso é uma visão minha. Muitos treinadores gostam de usar a corrida
em grande quantidade, para imprimir intensidade, mas no caso da luta eu já prefiro ficar mais com questões mais específicas da luta. Tá, que você mataria dois coelhos com a cajadada só. Você Com estaria certeza. trabalhando o específico e estaria trabalhando o Sim, condicionamento físico, com certeza. né? Eu acho que a parte aeróbia na luta tem que ser feita em treinamentos técnicos e táticos também, né? Porque senão você foge, você vai estar mostrando para o seu corpo uma ação que ele não vai usar na competição, né? Então a Uhum. gente pode usar a corrida? Pode usar a corrida. Mas, como se diria, eu acho que tem coisa melhor para estar fazendo dentro da modalidade. Mas tem protocolo de testes de corrida, que eu mesmo já usei algumas vezes, mas que eu acho que está um pouco batido nas metodologias mais atuais. Sim. Então, ainda em relação ao treinamento aeróbio, né, que é uma intensidade um pouco menor e um volume maior. Aquela história de que é importante não apenas pro momento da luta, mas para a recuperação, o que você tem a trazer para a gente? Porque, por exemplo, tem campeonatos aí que a pessoa luta 5, 6 vezes, 7 vezes no único dia. Então, o quanto realmente é importante esse treinamento aeróbio, esse condicionamento aeróbio, para que ele consiga recuperar mais rápido para entrar para o próximo combate? Então, a gente fala de treinamento aeróbio, né? Mas será que quando você está treinando aeróbio, você está no metabolismo aeróbio? Né? Uhum. Porque existem zonas do sistema de energia, até 120, fase de adaptação, 120, 140, você está ainda no metabolismo aeróbio, 140, 160, zona mista, passou de 160 a 180, você já começa a ter uma solicitação mais daquelas questões mais láticas, você já entra propriamente no metabolismo anaeróbio a partir de 180 batimentos. Aí eu pergunto para você, quanto mais anaeróbio você aguentar, maior é o seu limiar. Então, por Uhum. exemplo, o cara está lutando a 160 batimentos, ele vai ter um desgaste muito maior do cara que está lutando a 140 batimentos. E isso é o que? É nível de condição física. Você entendeu? Então, isso que tem que ser levado em consideração. Isso a gente vai saber somente através dos testes que o treinador deve fazer com os seus atletas, né? Que ali vai ter um balizador que ele vai saber direitinho, vamos supor, como monitorar essa questão dentro do treinamento. E isso é extremamente possível e a gente fala bastante sobre isso no nosso grupo. Entendi. Falando um pouco agora, né, da preparação já específica, vamos falar depois um pouco, né, se der tempo, de treinamento concorrente. Dentro das fases ali, né, em relação à periodização, fala um pouco para a gente, né, a respeito da fase preparatória, da fase competitiva, da fase transitória, de como o atleta ele deve passar por essas fases para que ele atinja a sua competição-alvo, que é o seu objetivo principal, da melhor forma possível, e de que forma ele pode depois, né, fazer esse trabalho para ele recuperar e ele atingir, depois ele continuar atingindo esses picos. Né? Antes de você entrar, eu estava conversando com um pessoal aqui, que é o caso que eu vejo da Daiane dos Santos. Lá atrás, né, quando ela competiu o Mundial, não sei quem vai lembrar, que ela chegou no Mundial assim, sobrando. E chegou nos Jogos Olímpicos, ela quebrou. Então, ao meu ver, eu gostaria de ouvir um pouco o que você acha. Ou houve um planejamento mal feito, ou a competição-alvo dela não era os Jogos Olímpicos, era o Mundial, porque ela não tinha como se manter em altíssimo nível durante muito tempo. E eu gostaria de escutar a respeito disso e a respeito das fases de treinamento, para você explicar um pouco melhor para a gente essas fases. Sim, esse é um assunto muito bacana, porém muito complexo. Né? A gente fala assim, periodização. Né? O que é periodização? São períodos em ação. Né? Então, no caso da visão de Matveev, que é o
que foi o primeiro pensador, né, do treinamento, não vou entrar em questões muito aprofundadas, mas vamos pensar dessa forma, ele propôs o quê? Um modelo de uma organização sistemática, onde ele chamou de periodização. Os autores não gostam muito desse termo, periodização. Sim. Os autores gostam de falar organização do treinamento, que você está organizando o seu treinamento de acordo com as demandas da competição. O que a competição está pedindo, você vai usar métodos e meios de treinamento, né? Modelos que vai adequar os tipos de exercício para que você chegue no dia da competição no seu melhor, né? Sim. Então, o Matveev aponta que os períodos são 3 períodos, né? O período preparatório, o período competitivo e o período transitório. O período preparatório é o período que você vai adquirir, você vai ganhar, você vai buscar melhorar a força, melhorar a resistência, melhorar a sua qualidade física para você desenvolver naquilo que você vai encontrar na competição, que vai ser na fase competitiva. Então, o período competitivo, você vai fazer uma manutenção e um polimento, que quando a gente fala polimento, é você aproximar ao máximo do gesto competitivo, né? Que só pode ser adquiridos através de exercícios de competição. Né? Como eu sei que o exercício é geral, que o exercício é especial, que o exercício é específico ou que o exercício é de competição? Aí cabe ao treinador classificar o exercício que ele está dando de acordo com o sistema de energia, com o tipo de contração, com a amplitude do movimento. Tem balizadores que você consegue buscar e você identifica o que você está fazendo. Por exemplo, correr. O que correr parece com a luta? Tá bem, então correr para a luta é geral. E você fazer, por exemplo, um exercício que imita um gesto de luta é especial. Agora, quando a gente fala especial, mas e o sistema de energia? Será que ele parece? Então, a gente tem que raciocinar o exercício extremamente dentro desses balizadores, tipo de contração, tipo de amplitude, tipo de sistema de energia que você está fazendo no exercício. Porque às vezes uma corrida de 10 km é geral, mas uma corrida de 30 metros, será que ela é tão geral assim? Né? Então, cabe ao treinador fazer esses balizadores. Agora, uma coisa que eu quero atentar os treinadores é que muito treinador confunde específico com competitivo. Se você, por exemplo, está treinando com o seu amiguinho, mesmo no ambiente, nas regras da competição, não é exercício de competição, é um exercício específico. Porque para ser considerado exercício de competição, o exercício tem que ter as características da competição. Por exemplo, você promover ali uma competição interna, você ir treinar em outras escolas, isso aproxima mais do que o atleta vai encontrar na competição. Né? E o período transitório é o período de descanso, é o período que você perde para poder ganhar. Você descansa o seu organismo para poder fazer um novo processo de treinamento. Né? E uma coisa importante atentar é que a forma esportiva, os autores apontam que você consegue segurar ela de 3 a 6 semanas. Passou, isso dependendo do nível, biotipo de cada um, passou de 3 a 6 semanas, você tem uma perda já significativa da forma esportiva. Por isso que tem esse período transitório que você recupera para poder passar de novo por um novo processo de treinamento. Né? Aí a questão da carga, do volume e intensidade também é manuseado de acordo com esses períodos, né? Que também são divididos em etapas, no caso mesociclo, microciclo e sessão de treinamento. Né?
Uhum. Dá tempo de eu falar das etapas? Eu acho que se falar... Quanto tempo você precisa falar das etapas? 2 minutos? 2 minutos. Então No pode. caso, o período preparatório é dividido em etapa geral e etapa especial. A etapa geral, ela é uma etapa que você começa a adquirir de forma geral. A maioria a predominância dos exercícios são gerais. Depois você passa para a etapa especial, onde a predominância dos exercícios são especiais. Aí na fase do período competitivo, as questões da competição já começam a aparecer de forma mais significativa, mais combates, mais treinos específicos de luta, obviamente sustentado pela base do período preparatório. E na etapa de recuperação dentro do período transitório. E dentro de Tá. cada etapa tem os seus mesociclos, dentro dos mesociclos, microciclos, e microciclos as sessões de treinamento adequada de acordo com o objetivo do programa de treinamento. Tá. Então, resumindo aqui essa questão, né, você me corrija se eu estiver errado, dentro da fase ali preparatória, por tudo que a gente conversou aí, a gente vai trabalhar mais essas valências, né? E aí nós vamos focar um pouco, por exemplo, há uma predominância, né, há um percentual, de repente, maior do que do gesto específico em relação, por exemplo, como foi falado aqui, a corrida. Então, você pode, de repente, nesse período, trabalhar um pouco mais a corrida. Você pode, de repente, nesse período, trabalhar, por exemplo, o treinamento de força, a musculação, sem ser tanto específico. Você pode trabalhar essas questões com uma predominância um pouco maior, sei lá, 60%, e aí a gente vai ver de acordo com o nível de cada um, nessa fase. E 40%, 30% do específico, de repente. E aí eu queria que você falasse um pouco disso, para finalizar. Depois, na fase competitiva, a gente deve alternar um pouco isso, aumentar a predominância de exercícios, né, que tem específicos, né, para a competição, até exercícios competitivos, e diminuir consideravelmente esses exercícios gerais. E na fase transitória, a partir de uma outra perspectiva. É mais ou menos isso? Ou você gostaria de complementar um pouco? Você está essa correto, fala? é isso mesmo. É Tá. isso mesmo, Fabrício. Isso varia de acordo com o nível, né, do atleta. Você pega Sim. atletas iniciantes, tem um componente geral muito mais predominante do que o especial dentro da preparação, né? Sim. Um atleta avançado, mas não é de nível profissional, e já fica mais meio a meio. Um atleta de elite já tem uma ênfase maior nas questões mais especiais, né? Então, e isso varia muito também de acordo com a escola, de acordo com o modelo dos métodos de treinamento. E Tiago, rapidinho, a gente vai cair agora. Eu volto só para as perguntas, a gente despedir e tá perguntas. Então bom, volta aí para a gente trocar a ideia das perguntas, falar de pliometria e outras coisas que apareceram aqui, tá bom, galera? fechado. Tá, vamos voltar, volta aí. Quer completar aí para a gente fechar aqui algumas perguntas? E aí pode perguntar, pessoal, que a gente vai falar aqui. Eu anotei algumas, vocês podem ir perguntando também. Lembrou de onde você estava? Lembra de onde você estava? Das questões do volume de exercícios, né? Uhum, sim. Então a questão é muito importante também o treinador saber se aquele exercício que ele está dando realmente é geral, realmente é especial, realmente é específico, né? Então, muitas vezes a gente vê programas de treinamento onde o treinador está chamando exercício, achando que o exercício é especial, mas ele já tem um caráter mais geral. Às vezes, acho que o exercício é geral, mas ele tem um caráter especial. E, principalmente, achar que exercício específico é competitivo. Então, assim, muito importante o treinador entender que exercício de competição tem que ter as características da competição. Entendeu? Por isso que existe
as competições primárias, secundárias, de controle, de modelação e principal, né? Você vai balizando o foco do treinamento. Entendi. Perguntaram aqui antes, né, a respeito de perda de peso e tal. A gente vai falar com a nutricionista lá da Confederação Brasileira de Wrestling a respeito desse assunto. Mas se você tiver alguma contribuição e quiser fazer também, você pode falar alguma coisa em relação a peso, manutenção do peso, perda de peso. Se quiser falar alguma coisa, você pode falar também. E perguntaram a respeito do trabalho de pliometria. Então, vê o que você, de repente, quer trocar aqui com a gente. O trabalho de perda de peso é uma competência, né, da área da nutrição, mas o meu ponto de vista é que a nutrição ela tem que estar alinhada com a periodização. Existe a nutrição também periodiza, né? Então, eu acho que eu sou radicalmente contra a perda de peso, porque você perde propriedades, você perde condições físicas que você não consegue recuperar a tempo, né, da hora do combate. Mas isso é um assunto que a nutricionista vai falar melhor do que eu. Mas, ô Thiago, nada, perder nada, você não gosta de perder nada? 2 quilos, 2, 3 quilinhos, nada? Não, eu acho que o atleta ele tem que estar em dia com o peso sempre, durante todo o processo de treinamento. Né? Eu acho que o atleta perder peso para competir, quando fala em perder peso para competir, ele fala em perder capacidade para competir. Né? Ele não vai ter a mesma força se ele perder 2, 3 quilos de um dia para o outro. Ele não vai ter a mesma velocidade. Ele não vai ter a mesma magnitude de energia se ele perder peso. Aí vem a pergunta, será que ele vai conseguir recuperar isso até o dia da competição? Então, muitos autores que vêm estudando esse assunto apontam que tem um prejuízo grande para a capacidade motora do atleta, para o poder do corpo do atleta. Sim. Em relação ao trabalho de pliometria que perguntaram, Thiago, o que você acha? Como você, né? É difícil a gente prescrever agora um trabalho de pliometria, mas o que você tem a compartilhar Eu acho com que a o gente? trabalho de pliometria ele é crucial para quem tem nível. Né? Você pega um atleta iniciante para fazer pliometria é meio complicado. Então, assim, eu acho que treinamento pliométrico é um treinamento para você melhorar a potência. E o treinamento pliométrico, a base dele, ele é feito através de saltos, né? Você se desloca saindo rapidamente do ponto de base, né? No caso, existe tanto treinamentos pliométricos para membros inferiores, como também para membros superiores. Mas eu acho que essa questão é uma questão para alto nível, que é super válido dentro da fase de desenvolvimento do atleta. Porque se fizer pliometria também, sem ter adquirido, né, a condição para que possa ser feito com qualidade, o risco de lesão é muito grande. Sim. E para finalizar aqui, enquanto não aparece mais nenhuma pergunta, o que você tem a compartilhar com a gente sobre a questão do treinamento concorrente? Como você vê essa questão do treinamento concorrente? Você trabalha, faz esse trabalho especificamente para o ganho? Assim, o que você tem para a gente aqui? O treinamento concorrente, que você fala, no caso, assim, treinamento de neuromuscular junto com o treinamento metabólico, certo? Sim. Sim, e aí uma coisa que vai influenciar na outra, que não é especificamente um trabalho específico para essa questão, mas que vai auxiliar na outra, né? Agora, a gente tem que entender assim, o atleta, a gente tem que fazer a pergunta, o que falta para você, o que você mais sente depois do combate? Você sente mais a parte muscular ou você sente mais o fôlego, né? Então, os estudos apontam que o que você tem mais dificuldade, o que você precisa melhorar mais, faz primeiro. Prioriza aquilo dentro do programa. Né? Agora, a gente tem que entender
que o treinamento metabólico, ele usa o neuromuscular. Quando a gente fala de neuromuscular, a gente fala de estrutura. No caso, é a oficina, né? Imagina que a gente é um carro. A questão neuromuscular é a estrutura desse carro. Como que eu vou ter alicerce para poder usar essa estrutura? Então, o metabólico, ele usa essa estrutura. Então, quando você foca muito em questões metabólicas, você perde um pouco de estrutura. Em compensação, se você ficar focado só na questão neuromuscular, você também perde no metabólico. Você perde gás, né? Gás de luta. Agora, aí vem a questão da classificação dos exercícios. A fase geral, que é a preparatória geral, a determinância ali, a predominância tem que ser exercícios gerais. A preparação especial, exercícios especiais. E quando eu falo de exercícios específicos de competição, tem que ser próximo da demanda da competição. Então, se a luta dura 2 tempos de 3 minutos com intervalo de 30 segundos, o atleta tem que estar adaptado nesse tempo, né? E uma luta entre outra, ele tem que estar recuperado para a próxima luta. Então, se na próxima luta ele não está conseguindo, ele está sentindo perna, está sentindo braço, mas está com gás, então está faltando neuromotor. Se na próxima luta ele está se sentindo bem, mas o gás está ruim, está faltando componente metabólico. Então, a literatura aponta que nessa questão, né, da concorrência, o que você precisa melhorar mais, faz primeiro. Agora, existem meios, né, de exercício que você direciona a melhora dentro desse conceito usando os 2 componentes ao mesmo tempo, porque é o que vai ser encontrado na hora do combate, né? Sim. Eu tinha anotado aqui mais um negócio que eu acho que você já falou. Mais alguma pergunta aí, pessoal? Se alguém tiver mais alguma pergunta, né, pode fazer. Na quinta-feira agora nós vamos falar sobre a importância da meditação, né, para as lutas corporais. Então, mindfulness, entender a questão da ancoragem, enfim, dentro de uma situação, né, de combate, de dificuldade, o que você tem que focar, o que você não pode perder. E aí, eu gostaria de agradecer, né, imensamente ao professor Tiago, né, pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, né? Agradecer a todo mundo que esteve com a gente aí agora, nessa parte da noite. Vamos falar de psicologia do esporte também, Aritano, vamos falar. Agradecer ao vereador Marcelo Ará, que entrou aí agora, que foi uma indicação parlamentar dele à Escola de Lutas. E suas considerações finais, Tiago. Bom, gente, eu agradeço muito a oportunidade de a gente estar batendo esse papo bacana. O tempo é muito curto para falar de tanta coisa, né? Mas eu espero ter passado alguma mensagem boa aí. Pode estar passando o meu e-mail, se alguém quiser estar entrando em contato, querendo algum tipo de material, tem bastante coisa para a gente conversar. E eu queria deixar só assim... Galera, acho que o Thiago caiu, né? Mas, como ele disse aí, se vocês tiverem alguma dúvida, ele está no Instagram. Pode me direcionar, que eu mando para ele as perguntas. Né? Vamos falar sobre meditação na quinta-feira, às 9 horas. E temos outros assuntos aí, muitos convidados novos para essa próxima ação, tá bom? Grande abraço a todos, obrigado aí e os